Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Glória a Deus. O versículo de número 14. Glória a Deus. Amém? Já está ali. Vamos estar fazendo a leitura. A palavra do Senhor diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Somente esse versículo, podemos assentar. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, o Senhor tem nos trazido aqui por essa oportunidade, Senhor, de louvar e bendizer o Teu nome santo. Me coloco agora à Tua disposição e peço a Deus, usa, Senhor, a minha vida, usa, Senhor, o ministério ao qual tem me confiado para ministrar a Tua palavra. Que seja a boca de Deus nessa noite, aqui nesse lugar. Fala conosco, Senhor. Fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, esse texto que nós fizemos a leitura, nós observamos e iniciamos um texto dizendo sobre multidões no vale da decisão. Quando nós falamos de multidões e falamos de decisão, nós entendemos que ainda nos dias de hoje, os dias em que estamos vivendo, nós estamos vendo aí uma grande multidão que ainda estão passando pelo vale da decisão ou na indecisão. Não tomaram ainda uma iniciativa, do que realmente nós estamos fazendo aqui, o que estamos aguardando, o que estamos esperando. A segunda parte desse texto diz que porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor, ele está perto. E no vale da decisão. Quando nós lemos esse texto, eu escolhi apenas esse versículo para podermos estar meditando. Alguns versículos anteriores falam sobre um momento, uma situação que o povo de Israel estava vivendo. E no versículo número 9 ele diz assim: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga: eu sou forte. E ajuntai-vos, e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, pois o Senhor faz descer ali todos os teus fortes. Movam-se as nações, e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Por que eu li esse outro texto, meus irmãos, os anteriores? Porque nós estamos vendo aqui o momento em que Israel estava vivendo. Eu quero trazer nessa noite um paralelo entre esse texto e o texto lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17, um momento de guerra, um momento de decisão, um momento em que Israel estava vivendo e não tinha homens para guerrear. Israel passava por um momento em que o seu exército havia sido reduzido apenas a 600 homens.
Israel estava vivendo um momento em que tinha que tomar algumas decisões. E o exército dos filisteus, sabendo disso, entram a afrontar Israel. Israel não tinha mais oportunidades de receber materiais para construção de armas de guerra. Israel não tinha mais guerreiros e nem também armas de guerra. Israel não tinha mais espada. Israel não tinha mais materiais para construir armas de guerra. Naquela época só havia com armamento Saul, Jonatas e alguns dos seus guerreiros. E muitos deles saíam para a guerra, em meio a uma luta, uma batalha com enxadas, com foices, com aquilo que eles tinham em suas mãos. O que eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, que tem para tudo um tempo de se tomar uma decisão. Eu quero pregar nessa noite através de um tema, para mim e para você. Não fuja dos dias difíceis, pois são eles que te trarão as maiores vitórias. Não fuja nos dias difíceis, porque são eles que vão trazer as maiores vitórias na sua vida. Quando Israel estava vivendo este momento em que não tinha armamento, quando Israel estava vivendo um momento difícil, os filisteus se levantam contra o povo de Israel. E dizem que estava de um lado o exército filisteu, do outro lado o exército de Israel. E todos os dias se levantava um homem que afrontava Israel, pois conhecia a sua deficiência. E esse homem se levantava e dizia para o povo de Israel: aleluia, prepare um homem, alguém que possa lutar comigo no arraial. Que homem era esse? O gigante Golias. E esse homem se levantava todos os dias. E quando eles apareciam, Israel recuava e eles avançavam. Isso aconteceu por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias e 40 noites. Eu disse, o exército de Israel estava reduzido. Tinha seus valentes, mas não tinham pessoas suficientes para enfrentar aquele gigante. Quando nós falamos de homens valentes, homens que tinham armamento de guerra, homens preparados para guerrear, mas do outro lado nós vemos um oponente, um homem que naqueles dias não era normal até se encontrar um homem de 1,80 m, 2 metros, 2,10 m, 2,20 m, era normal. Mas encontrar um homem de quase 3 metros de altura, naqueles dias, e era um guerreiro, um homem que já tinha vencido muitas batalhas. Eu estava lendo aqui um texto bíblico, no capítulo 17 de 1 Samuel, e diz: porém Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram uma batalha contra os filisteus. Mas os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam num outro monte, na banda da Quém. E o vale estava entre eles. Entre os dois exércitos havia um vale. Era neste vale que eles tinham que decidir uma guerra, uma batalha.
Era neste vale que eles tinham que se confrontar. E aí diz no verso 4: e saiu então do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, homem de Gate, que tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia uma greva de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um órgão de tecelão, e um ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Mas diante dele ia o seu escudeiro. Meus irmãos, o escudo de Golias pesava aproximadamente 30 quilos. A espada de Golias, aproximadamente 10 quilos. A lança de Golias, de 7 a 10 quilos. A couraça, a armadura que Golias usava, aproximadamente 30 quilos. Era em formas de escamas e de bronze. Olhando para aquilo, era quase que impossível. E ainda aqui nessa noite eu ouvi aqui na ministração do louvor, quando a nossa irmã Daniele disse: poderia uma pedra derrubar um homem? Eu falei: Deus já está confirmando. Esse gigante estava preparado com uma armadura, com lança, com espada. Era ele que todos os dias desafiava Israel. Israel não tinha somente uma guerra. Israel tinha mais que isto. Israel tinha um problema, Israel tinha certeza que não tinha homens de guerra para guerrear contra Golias. Eu quero dizer para vocês nessa noite, em poucas palavras: toda luta, todo confronto, toda batalha tem um tempo. Tem um tempo de esperarmos a provisão de Deus chegar. Israel esperou por 40 dias, sendo afrontado todos os dias. O desafio é: envia um homem, envia alguém para lutar comigo. Mas Israel não tinha um homem para lutar. Mas depois de 40 dias, e as coisas não acontecem por acaso, Davi vai até o arraial, apenas para levar comida para os seus irmãos e saber a notícia. Mas Davi chega lá e vê aquilo que está acontecendo. E quando Davi observa a afronta, e eles estavam no vale. E me chamou a atenção quando eu vi isso aqui. Por isso eu fiz questão de dizer 2 vezes. Era uma multidão que estava num vale de decisão. Eles precisavam tomar uma decisão. E como eu disse muitas vezes, nós temos que esperar a providência de Deus. Deus naquele dia manda a providência. Porque nós recebemos todo o tempo desafios em todo o tempo. Mas temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Porque providência vem no tempo de Deus. O tempo decisivo é nosso. Somos nós que temos que tomar as decisões. A providência vem de Deus, mas a decisão é minha e sua. O tempo decisivo é nosso. E muitas vezes nós abandonamos algumas situações da nossa vida. Deixamos porque não temos a coragem de tomar uma decisão.
Quantas vezes perdemos algumas oportunidades na vida por não tomarmos a decisão? Eu não vou naquela entrevista de trabalho porque eu não estou capacitado. Eu não vou naquele curso ou naquela faculdade porque eu não estou preparado. Uma certa vez na minha vida, eu vou dizer algo aqui que veio para mim aqui agora. Eu tinha isto comigo. E muitas vezes eu ficava imaginando como seria ir até uma empresa, me apresentar, deixar um cartão, oferecer o meu trabalho. E às vezes não ter a oportunidade da contratação. E um dia minha esposa liberou uma palavra sobre a minha vida e eu tomei posse. E ela disse para mim: o não você já tem. Vai. Se você for, o não você já tem. O que pode acontecer diferente é de você receber um sim. E um dia eu fui ouvir apenas, vou falar isso, não estava no meu pensamento, mas veio agora, porque alguém aqui nessa noite precisa ouvir isso. Uma vez eu fui convidado para assistir uma palestra. E eu tinha muito interesse de ouvir um palestrante que ia vir fazer uma palestra aqui em Nova Odessa. E era um palestrante, um engenheiro da Autoban, de um assunto que eu gostaria muito de me entender um pouco. E eu tive a oportunidade de ir nesta palestra. Chegando lá, o período da manhã, o palestrante não veio. Ficou para ele palestrar no período da tarde. E no período da tarde, exatamente naquela época, foi quando estava acontecendo aqui no Brasil a Copa do Brasil, e eles haviam de receber uma delegação no aeroporto de Viracopos. Ele não pôde estar vindo. E eu falei, nossa, eu vim aqui para ouvir o palestrante e acabei perdendo o dia, porque mudou toda a programação. E de repente houve um corre-corre para lá e para cá, e alguém disse, olha, o palestrante não vai poder vir à tarde. Nós temos um tema a ser ministrado aqui hoje, e o auditório está cheio, nós precisávamos de alguém para palestrar sobre esse tema. E naquele dia, quando eu fui para a palestra, eu peguei a minha bolsa, levei o meu notebook, levei as minhas coisas. Eu tinha um modem de internet, e quando nós estávamos almoçando lá no restaurante, alguém falou isso. E eu disse, eu poderia palestrar sobre esse tema. Eu estava ali apenas como uma pessoa que estava para participar no auditório. E foi me dado a oportunidade de palestrar no auditório da Johnson, para um grupo de pessoas que eu não conhecia. E pela misericórdia de Deus, naquele dia, eu da cadeira de assistente passei a ser o palestrante. Saí de lá contratado com uma oportunidade de trabalho. Deus é dessa maneira que faz. Hoje pela manhã eu liberei uma palavra para os nossos jovens e disse, tem coisa que vai acontecer na nossa vida e não diga que é coincidência, é Jesuscidência. Tem coisa que é Jesus que faz. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Davi chega, era o momento de tomar uma decisão. Enquanto todos olham para o gigante, Davi disse, eu lutarei com este homem. E alguns tentam impedir e diz, mas ele é uma pessoa que já vem guerreando há muito tempo. E quem é você? Até o próprio Saul tenta vestir a armadura de dar uma espada, mas Davi disse, eu não consigo andar com isto. Quais são as suas armas? Eu vou lutar com este homem, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não tinha espada, Davi não tinha escudo, Davi não tinha um escudeiro, Davi não tinha lança. E todos nós sabemos, Davi tinha uma funda e 5 pedras. Mas Davi precisa apenas de uma pedra. Porque quando a provisão de Deus chega, é o tempo do gigante cair. Aleluia. Aleluia.
Qual é o gigante que está confrontando com você nesses dias? Qual é o gigante que está te afrontando todos os dias? Quanto tempo faz que você está recuando? Quanto tempo faz que você está abaixando a guarda, está se afastando? Eu venho nesta noite para dizer para você apenas uma palavra: não desista. Porque nesse momento difícil que você está passando, Deus enviará a providência. Deus vai conceder para você a vitória. O texto que nós lemos diz assim: chame os homens fracos e diga para eles: eu sou forte. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: eu sou forte. Agora repete assim: você também é forte. Você é forte. Você é forte. Levanta a sua mão somente quem crê. Aleluia. Receba de Deus a tua vitória hoje. Receba de Deus força. Receba de Deus estratégia para vencer. Receba de Deus força para ser um vencedor. Deus vai fazer desse momento difícil uma grande vitória na tua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia. Porque nós sabemos que muitas pessoas estão deixando de tomar decisões porque um dia alguma coisa não deu certo, alguma coisa deu errado e não quer mais tentar, não quer mais ir adiante. Mas a palavra dessa noite: nós estamos no vale da decisão. Esse texto que nós lemos diz assim, que eles estavam no vale de Josafá. Alguém se lembra qual era o vale de Josafá? Lá em 2ª Crônica, no capítulo 20, no verso 14, 16, 15 ao 16, diz assim, que Josafá estava no vale. Mas Deus se levanta um profeta e diz para ele assim: nesta peleja não terás que pelejar, eu pelejarei por vós. Aleluia. Meus irmãos, tem momento na nossa vida que nós temos que pelejar, nós temos que crer, nós temos que acreditar e ir adiante, porque eu creio que ainda Deus vai falar para mim e para você, que na hora que nós não temos mais armas, na hora que não temos mais nenhuma estratégia para guerrear, Ele fala: aquietai-vos, essa peleja já não é mais sua, esta peleja é do Senhor. Foi o que Deus falou com Josafá: nesta peleja você não tem que pelejar, eu pelejarei por vós. Aleluia. Muitas pessoas, meus irmãos, também estão indecisos e querem desistir, porque não querem mais fazer a obra de Deus. Não querem louvar, não querem pregar, não querem participar de mais nada. Saia deste vale de indecisão. Porque enquanto você estiver aqui louvando a Deus, Deus está guerreando pela tua casa. Deus está guerreando pela sua família. Deus está guerreando pelas suas fraquezas. Deus está dando a vitória para você no momento em que você confiar e estar na presença dEle. Aleluia. Aleluia. Eu quero encerrar dizendo para vocês que a decisão que nós tomamos, às vezes nós temos que deixar alguma coisa. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo, aleluia, eu vou falar rápido aqui, aquela mulher samaritana. Aquela mulher era uma mulher excluída pela sociedade. Aquela mulher teve problemas em um relacionamento familiar. Aquela mulher precisava buscar água para a sua casa, mas ela não podia ir com as outras pessoas. Um certo dia essa mulher vai em um horário achando que não tinha mais ninguém lá. Mas quando eu olho para a estrada de Samaria, eu vejo aquela mulher voltando para trás. Abandona um cântaro no poço e volta correndo para a cidade.
E talvez alguém disse, mas você não estava com um cântaro para ir buscar água? Ela disse, eu não preciso mais do cântaro, porque eu encontrei aquele lá no poço, que disse que se eu apenas crer, Ele vai saciar minha sede. E se eu beber da água que Ele me der, nunca mais eu terei sede. É desse que eu quero falar para você. Ele está voltando. Às vezes vai se levantar algo para tentar te parar, para tentar impedir. Talvez você olhe e fale, não tenho mais nenhuma arma para lutar. Esse texto que nós lemos aqui, ele disse assim, Deus chama eles que não tinham armas. O que vocês têm? Enxadas, foice, forge elas. Elas serão as suas armas para vencer. Deus vai colocar estratégia. Deus vai colocar armas novas nas suas mãos. Deus vai te dar estratégia para vencer. E você vai ser vencedor. Você vai testemunhar o milagre. Você vai testemunhar a bênção. Tentaram impedir que Jesus chegasse até Gadara. Mas ele vai até lá. E nós vemos um homem voltando, correndo para casa, dizendo, eu encontrei alguém que me libertou. Aleluia. Devolve a ele uma família. Devolve a ele uma casa. Devolve a ele um lar e um testemunho de vitória. Aleluia. Nós olhamos para aquele texto onde nós vemos 10 leprosos, mas também no caminho nós vemos um correndo dizendo, aonde está aquele um que me curou? Aleluia, aleluia. Aquele que te curou é o mesmo que ainda a caminho da casa de Jairo, aquela mulher rompe a multidão e toca na orla das suas vestes, e dele sai virtude. Por que eu estou fazendo esse resumo? Porque eu quero dizer para você, qual é a tua causa? O que é que está te deixando perdido no vale da decisão? É uma cura? Jesus nessa noite pode te curar. Você veio em busca de um milagre? Jesus pode conceder o seu milagre. Você veio em busca de salvação e libertação por aquele que alguém disse que não tinha mais jeito? Jesus pode libertar. Aleluia. Você veio em busca de restauração do seu lar, da sua família? Aleluia. Jesus pode restaurar. Talvez o seu relacionamento não tenha dado certo, mas eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que falou com a mulher lá do poço, Ele fala contigo nessa noite e diz, possa acreditar que vai dar tudo certo. Aleluia. Que você saia daqui nessa noite, certo, Jesus Cristo está voltando. E agora, para nós encerrar, não abra mão da sua salvação, em meio às guerras, em meio às lutas. Ele vai te conceder grandes vitórias, e a maior dela é a salvação. Cuide para que ninguém roube de você esta tua coroa, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada um de nós, em nossos corações. Que Deus o abençoe.